Gravação iniciada, presidente. Bem, estamos então retomando aqui a nossa sessão da parte da manhã do dia 24 de setembro de 2020. Estamos aqui com todos os conselheiros presentes, tivemos apenas um intervalo e retornamos para o julgamento do processo 180 da pauta, de relatoria da conselheira Ana Cecília, contribuinte Antônio Carlos Brito dos Santos, lembrando que esse processo era de julho, ele ficou com vista para a conselheira Ana Paula, eu vou ler aqui, vista para a conselheira Ana Paula, convertida em vista coletiva, a relatora votou por conhecer do recurso no mérito em dar-lhe provimento, é um recurso da Fazenda, acompanhada pelo conselheiro Mário. Votaram também depois os conselheiros Pedro Paulo e chegou o voto até o conselheiro Maurício. Foi quando, do voto do conselheiro Maurício, surgiu uma dúvida para a conselheira que pediu vista, a conselheira Ana Paula, que já tinha votado, mas aqui, enquanto nós não proclamamos o resultado, não há problema da gente retornar. Então, os conselheiros já tinham até alguns proferido voto, mas aí voltamos que a conselheira, então, solicitou que a vista em lugar do voto, né? E aí ficou para esse processo agora que estamos retomando, a relatoria da conselheira Ana Cecília e vista para a conselheira Ana Paula em função de um voto, né, proferido pelo conselheiro Maurício, uma dúvida, né, uma pergunta feita pelo conselheiro Maurício para a relatora. Pois não, então peço para a relatora fazer o resumo e depois, então, passamos para a conselheira revisora, a conselheira Ana Paula. Ok, presidente. Aqui, nesse processo, a Procuradoria visa rediscutir a isenção por moléstia grave concedida sobre os resgates de previdência complementar privada. Alega a recorrente em suma que são isentos do IRPF apenas os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por portador de moléstia grave, provenientes de entidades de previdência privada, fundo gerador de aposentadoria programada individual ou plano gerador de benefícios livres, não se aplicando a referida isenção aos demais rendimentos do sujeito passivo, especialmente aos resgates de provisões pagos pelas citadas instituições. Esse é o ponto principal aqui da argumentação da Procuradoria. Aqui eu menciono os argumentos que foram colocados no acórdão da delegacia de origem. Estou encaminhando meu voto no sentido de acolher esses argumentos colocados pela Procuradoria da Fazenda Nacional e estou dando provimento ao recurso da Fazenda. Considerando, aí até menciono as súmulas do CARF 63 e 43, que elas trazem uns requisitos, que seriam, né, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão. E aí, nesse contexto, eu estou entendendo que assiste razão a Procuradoria em seu pleito aqui, com relação à não aplicação da isenção nesses casos de resgate de previdência. Ok, aí então vamos passar o voto para a conselheira Ana Paula, que pediu vista do processo. Isso, bem, eu vou reformular meu voto, vou pedir vênia da relatora para discordar, porque eu fui olhar, eu até tinha esquecido que era esse processo, mas eu fui olhar como é que as câmaras baixas estavam julgando, fiquei interessada porque eu vi que tinha bastante posicionamento diferente desse da Ana Cecília. E aí eu fui analisar também quais eram os posicionamentos. E existe um posicionamento que tem se firmado nas turmas ordinárias, no sentido de que esse capital acumulado, em razão de previdência privada complementar, ele representa um patrimônio destinado à geração da aposentadoria. Então, ele teria uma natureza previdenciária. E que, em razão disso, quando o resgate ele ocorre em razão de uma moléstia grave, eu não teria como, eu não necessitaria de prejudicar aquela pessoa que está tendo essa necessidade de fazer o resgate. Eu vi que tem voto do João Vitor nesse sentido, tem voto, o Dene acho que foi vencido, eu não sei, Maurício, se tem voto teu também, acho que no teu caso era um pouco diferente, né, que você citou, não sei, mas aí eu fiquei interessada, fui olhar esse posicionamento, achei que esse posicionamento é interessante, porque ele fala que o artigo 6º ali, inciso 14 da Lei 7.730, quando ela estipula essa isenção do imposto de renda da pessoa física portadora de doença grave, na verdade a gente estaria combinando, né? Estaria combinando duas isenções, teoricamente, que seria
a da pessoa com moléstia grave com a isenção, com os proventos de aposentadoria, e entendendo que se essa moléstia grave te levou à condição de precisar fazer o resgate antecipado, eu não prejudicaria essa pessoa em detrimento disso. Eu vi que, eu vou deixar o João Vitor falar quando chegar a vez dele, porque eu vi que no voto do João Vitor em especial, ele traz um argumento da STJ também. Esse argumento eu não vi nos votos do Gregório, por exemplo, que são os votos que eu acompanhei. Mas em razão disso, Ana, eu te peço, vênia, eu vou reformular o meu voto e eu vou abrir a divergência. Bem, então a conselheira revisora abriu a divergência, então negando o provimento ao recurso da Fazenda. Conselheiro Pedro Paulo. Presidente, eu acho que o conselheiro Mário votaria, porque... Ai, desculpe. Eu não sei porquê. Eu olhei aqui uma outra... Não, é porque depois da Ana Paula sou, mas é porque como ela estava votando, eu voto... Desculpe, é porque eu fiquei na cabeça que ele já tinha votado, é porque já tinha votado ele, já tinha votado você. Eu também, mas... Desculpe, eu fiquei na cabeça com a vista. Conselheiro Mário. Desculpe, Mário. Obrigado, presidente. Presidente, eu tinha me manifestado na sessão anterior em que se discutiu esse processo, e é interessante a gente observar aqui que a isenção de portadores de moléstia grave, ela é uma isenção que se refere a proventos de aposentadoria, né? Nós não estamos tratando aqui de proventos de aposentadoria, nós estamos tratando de resgate antecipado de valores relativos à previdência complementar. Se nós estivéssemos diante de um quadro em que a pessoa estivesse efetivamente aposentada, talvez fosse o caso de dar esse encaminhamento que foi dado pela conselheira revisora. Mas nesse caso aqui, acho que não cabe essa interpretação e, em virtude disso, eu acompanho a relatora. Conselheiro Pedro, desculpa, agora sim, conselheiro Pedro Paulo. Acompanho a relatora com os fundamentos aí do voto do conselheiro Mário, que são os mesmos. Conselheiro Maurício. Eu tinha feito a época, porque eu havia votado no julgamento do recurso voluntário, né? E desde aquela época eu tenho posicionamento, assim, até alinhado com a solução de consulta 10 da COSIT, da Receita, no sentido de que, uma vez cumprida a carência lá do plano contratado, né, essa questão, a denominação técnica, não chama de resgate mais, né? Esses valores que ele passa a receber, sendo o término do contrato dele com quantidade de previdência, independentemente de como ele receba, se ele recebe por mês ou por um infortúnio que precisou se pegar de uma vez só, isso se equipararia ao conceito de previdência, e aí receber portador de moléstia grave teria isenção, né? A questão toda é essa, assim, a época do julgamento, pelo debate que travou na turma lá, eu acabei entendendo que ele havia feito levantado esses valores após o contrato, né, o término contratado, do período prazo contratado. Eu, revisitando o processo agora, não vi nada assim, em concreto que apontasse para isso. E eu, por exemplo, já fiz um voto vencedor aqui na própria turma mesmo, um voto em cima do voto do João, o acórdão 9202-008-384, onde eu explico, inclusive eu levo para o voto, né, um voto da Rita de 2019, em que ela inclusive aponta essa questão lá da nota do risco 10 de 2014, né, da Receita, o entendimento de que esses é porque a designação resgate, a grosso modo, só se dá antes do término do prazo, né? Quando você transforma resgate, está sendo levantado antes do término do prazo contratado. Sim. E aí, assim, isso pode ter me levado a entender que, me confundido, eu lembro dos debates de a gente entendeu que ele tinha cumprido o prazo e aí resgatou de uma vez só. Mas, como eu falei, lá se chama de pagamento único, né? Quando você pega de uma vez só, né? Fim do prazo contratado. Então, é só para justificar porque desde aquela época eu já tinha esse entendimento e por que eu acabei votando de forma contrária ao meu próprio entendimento naquela ocasião, né? Então, eu vou acompanhar a relatora, presidente, e vou fazer declaração de voto nesse caso aqui, tá? Sim. Que era esse mesmo processo, né? Foi nesse mesmo processo. Ok. Conselheiro João Vitor.
eu vou acompanhar a divergência, como o próprio Maurício já expôs, eu inclusive fui voto vencido já nessa matéria, em sessão acho que de dezembro de 2019, ele foi o redator pelo designado, e eu sigo uma linha de interpretação que é igualmente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o capital acumulado em plano de previdência privada, ele representa um patrimônio destinado à geração de aposentadoria. Então, esse patrimônio tem natureza previdenciária e, portanto, é reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça a natureza previdenciária desse valor e, igualmente, a isenção. Então, basicamente, para resumir, esse é o fundamento pelo qual eu também entendo que esses valores também gozam de isenção do imposto de renda nessa hipótese. Então, eu acompanho a divergência. Obrigada. Conselheira Rita. Eu acompanho a relatora. Eu também acompanho. Vou fazer declaração de voto, só para não esquecer de eu falar depois. Eu também acompanho a relatora. Então, nesse processo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito dar reprovimento. Vencidos os conselheiros Ana Paula, Nacília e João Vitor, que ele... Ana Paula, relator... Não. Ana Cecília, não. Ana Cecília, desculpa, foi revisora. Desculpe. Que lhe negaram provimento. Aí, então, votaram pelas conclusões, né? Alguém votou pelas conclusões? Não, é a declaração de voto, né? Manifestaram a intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Maurício, né? Maurício e Ana Paula, não é isso? Isso, dezembro eu fiquei em dúvida, acabei votando contra o João, mas agora eu tenho começado a olhar também os votos das turmas ordinárias, acho que é bacana saber o que os colegas pensam lá, então eu tenho acompanhado mais agora. Bom, agora iríamos para o 181 da pauta, seria de relatoria do conselheiro Maurício, era o contribuinte Henrique Pereira de Ávila, que foi retirado de pauta por solicitação do patrono contribuinte. Depois, então, seria de relatoria do conselheiro Mário, contribuinte Frederico Chaves Guedes, número 182 da pauta, também foi retirado por pedido da Fazenda Nacional. E agora, então, 183 da pauta, processo de minha relatoria, da contribuinte Maria Elvira da Silva Pires. Então, acho que eu já coloquei aí, vejam aí. É o 183 da pauta. Eu posso ir direto ao voto, porque não tem uma questão de conhecimento, aí eu já coloco aqui no recurso, é tempestivo, a gestão de pertinência atende aos demais pressupostos de conhecimento. Trata o presente processo de exigência de imposto de renda da pessoa física do exercício de 2011, acrescido de juros de mora e multa de ofício, tendo em omissão de rendimentos tributáveis e serviços acumuladamente em decorrência de ação trabalhista no valor de R$ 62.751,65. O apelo visa rediscutir, um recurso da Fazenda Nacional, né? Ele visa rediscutir a manutenção do lançamento relativo à omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, determinando-se tão somente o recálculo de imposto de renda com base nas tabelas progressivas da época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos, certo? Então, aqueles casos que se entendeu que não poderia ser feito o recálculo, né? Por causa do julgamento da STF, teria que ser aplicado o regime de competência. Agora, tem uma questão aqui que eu quero colocar, tá? Que é um caso que eu não me lembro, pode ser até ter havido, mas a gente não julgou essa matéria com certeza, essa questão específica, né? No caso do acordo recorrido, tratou-se de rendimentos recebidos acumuladamente no ano calendário de 2010. É isso que me chamou a atenção, certo? Se nós temos aí sempre né, o que a gente tem visto é autuações anteriores, né? Aqueles casos todos do RV, era 2009, 2007, né? Os processos eram de 2008, 2009, que usaram no calendário 2007, 2009. Mas aqui já era no calendário 2010, ano calendário 2010, né?
quando a anualidade de 2010, a fiscalização já foi depois de tudo, já foi depois do STF. Então, já foi para a nova lei, né, que a Receita foi feita uma lei, já tem na própria declaração, justamente para fazer valer essa questão do estudo, vai ficar difícil voltar para trás e olhar que esses rendimentos são de 30 anos, 50 anos, às vezes, e aí é feito aquele cálculo pelo número de meses a que se refere. E a sentença tem que dizer, na ação judicial, lá no resultado, tem que dizer o número de meses. E aí a pessoa opta ali. Ou ela declara, dependendo... Aí isso daí vai variar, né? Se for imagino eu, que aí seja a forma de se fazer a opção. Né? Se for uma coisa mais recente, né? Que o número de meses não vai importar muito no que dá o cálculo do imposto, a pessoa opta por declarar e compensar a fonte, né? Declarar o rendimento e compensa a fonte. Ou então, ela opta pelo número de meses, que é esses casos todos quando se leva anos, quando aquele valor se refere a muitos anos. Então, essa opção, para esses casos mais antigos, a opção, ela é uma opção que realmente... quase todos os casos fica sem tributação mesmo, né? A tributação diminui bastante. Isso foi o que foi feito para se dar vazão o 12A, né? O artigo 12A, que foi incluído lá na lei. Então, já foi com essa lei. Me chamou a atenção exatamente porque era um exercício, já tinha que aplicar a lei. Então, é difícil a gente pensar já só que só vai dar solução, que foi para isso que isso foi feito ali, para parar de ter ação, para a gente dizer aqui, não pode, pode refazer, pode não refazer. Então, aí você já tomou a iniciativa e fez um sistema que refaz o cálculo. Bem, então, no caso do acordo recolhido, tratou os rendimentos recebidos acumulamentos no ano de 2010 e a discussão do colegiado travou-se em torno da interpretação do artigo 12A da Lei número 12.350 de 2010. Confira-se o voto vencedor do julgado. Está aqui, ó. O relator, ele não decidiu achando que aquilo ali era uma coisa assim, tipo, que às vezes acontece, né? Já viu aqui no caso da retroatividade benigna da Previdência, já vimos casos que são posteriores, fato gerador posterior, e se aplicou retroatividade porque foi feito tinha um pedaço, mas aqui não. O relator, ele entendeu aqui que mesmo assim, deveria ter, a contribuinte, ela diz assim, eu errei a opção, eu tinha que ter optado por, e diz lá que a lei diz que a opção é irretratável, e ela colocou o rendimento como isento, colocou o valor inteiro da fonte. Só que, nesse caso, não é assim que se coloca, né? As duas opções é quando o rendimento é tributável. E aí, foi o que foi considerado aqui. Daí, ou então se retira a parte que seria isenta daquelas verbas. Ou então se opta eu creio que se ela optasse, talvez ela não tivesse essa tributação que teria. Então, como ela colocou o rendimento como isento, colocou a fonte inteira, foi glosada a fonte, foi colocado o rendimento como tributável, e aí deu essa diferença. E ela diz assim, eu errei, eu devia ter optado, eu não vi direito, eu devia ter optado pelo quantitativo de meses, né? E diz que a opção é irretratável, né? E aí o acordo recorrido trata disso tudo, mas continua entendendo que seria caso de dar provimento integral. Bom, então, analisando-se o artigo 12 da Lei 7.713, inserido pela Lei 12.350, conclui-se que a contribuinte não optara pela tributação prevista no... É o que eu falei agora, né? Tá? Destarte o paradigma. Eu acho, então, se está se tratando disso, 12A, e a gente tem uma interpretação divergente da legislação, o paradigma apto a comprovar a legal divergência seria representado por julgado em que, examinando-se o mesmo arcabouço jurídico normativo, se chegasse à conclusão diversa, o que não ocorreu no presente caso, conforme será demonstrado. Vejam, a gente já teve aqui até caso que a Fazenda traz paradigma lá, quando nem existia nada desses recursos repetitivos, nem com repercussão geral, que só existia o 12, né? E aí não se tinha como trazer uma interpretação divergente, certo? Então, o paradigma apto a comprovar seria representado por julgado em que examinando-se mesmo arcabouço se chegasse à conclusão diversa.
o recurso aqui, tá? O que foi trazido, tá? Foi um acórdão daqui, da Câmara Superior, 9202-003-695. Veja o que diz aqui, logo na emenda. Não há que se cogitar de nulidade de lançamento quando plenamente obedecidos pela autoridade lançadora os ditames do artigo 142 do CTN e a lei tributária vigente. Era o caso que sempre se dizia assim, ó, não há como dizer que é nulo, porque, na época, o acordo, o fiscal só tinha 12, não tinha nada. Vejam que era o exercício de 2003, ano canal 2002. A gente achava sempre injusto essa questão do regime de caixa, mas o artigo 12 dizia expressamente. Então, a gente tinha que se ater à lei. E aí não tinha nada desses decisões judiciais que foram se acumulando para acabar tendo uma repercussão geral. Então, aqui ele está dizendo, olha, não há como ter nulidade se o acordo recorrido, ele seguiu o 142, porque, inclusive, a atividade do fiscal é vinculada. Né? Ele teria que fazer, porque o que tinha era isso. Ele não tinha esse cenário, certo? É o que está aqui. Então, de plano, constate que o paradigma foi proferido em processo formalizado em 2001, tratando de rendimento recebido no ano de 2002, portanto, muito antes da vigência do arcabouço normativo que orientou o acordo recorrido. Se não tinha nem os repetitivos de repercussão geral, muito menos o 12A que veio a tentar compatibilizar com tudo isso, se compatibilizar com tudo isso. Nesse contexto, faz sentido a defesa da legalidade da aplicação pela fiscalização do artigo 12. Nesse contexto, ele diz aqui, ó, acho que é o voto do reitor, ele diz, em nenhum momento se cogita no acordo de eventual cancelamento integral de lançamento cuja apuração do imposto devido tenha sido feita obedecendo ao artigo 12. De que ele está falando? Da decisão judicial dos recursos com repercussão geral e efeito repetitivo. Note-se diploma plenamente vigente na época em que é efetuado o lançamento. Não está mais vigente, foi aplicado, foi 12A, certo? Então, o pleno reconhecimento do surgimento da obrigação tributária que aqui se discute, ainda que em montante diverso daquele apurado, o qual, repito, obedecer aos institutos ditantes. Então, eu acho que ele já não serviu. No caso do acordo recorrido, repito que os rendimentos acumulados foram recebidos em 2010, sendo que a auto-infração foi cientificada a contribuinte em 22 de 4 de 2013, quando já estava vigente o artigo 12A, com a redação da Lei 12.350 de 2010, bem como o julgado do STJ, com efeito repetitivo, não tinha ainda o STF, mas já tinha o do STJ, publicado em 14 de 5 de 2010. Destaque, embora no paradigma reste clara a interpretação no sentido de que as decisões judiciais vinculantes não inviabilizam o recálculo do tributo com base no regime de competência, tal conclusão está ancorada na afirmação acerca da legalidade da autuação, que aplicaram o artigo 12 da Lei 7.703 de 88 em sua plena vigência, o que não teria caracterizado violação ao artigo 142 do CTN. Com efeito, não se pode afirmar que, aplicado tal entendimento à situação do acordo recorrido, o resultado do julgado seria alterado. Né? Vejam, agora, com essa toda... O que a gente iria examinar outra coisa, a gente não iria examinar essa situação que está aqui nos paradigmas. Então, com essas considerações, eu não estou conhecendo o recurso que está fazendo. Conselheiro Mário. Conselheiro Ana Paula. Eu vou acompanhar também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Eu também acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Bem, eu só queria, então, pedir só o cuidado da gente, que todo mundo tem, claro, só um alerta, porque, assim, foi uma coisa diferente. Como a gente já está dando vazão muito aos nossos estoques, nosso acervo, já está indo embora, por exemplo, os processos previdenciários, eu acho que esses todos de sistemática mais antiga e retroatividade, enfim, já estão sendo, né, já está vindo mais processos mais recentes, e também esses daí. E aí é muito provável que daqui para frente a gente tenha mais casos desses casos aí que já são, já se aplicou legislação nova após tudo isso, e para a gente evitar que, às vezes, isso pode acontecer, né? A gente já fez tanta coisa esses anos todos, né? No sentido dos anteriores, é só para ter essa...
Então, em relação a esse 186 da pauta, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agora, então, passamos para o 184 da pauta, de relatoria da conselheira Ana Paula, o contribuinte Fernando Alves Marinho. Doutora Madalena, esse processo, ele foi uma inclusão indevida da minha parte, porque eu analisei que tinha o RV, né, a discussão da base de cálculo de apuração, mas eu não vi que tinha incidência de IR sobre juros. E eu deixei passar, então esse foi uma inclusão indevida. Então, o 184 da pauta, contribuinte recorrente Fernando Alves Marinho, retirado de pauta, por inclusão indevida. Aí a gente sempre faz constar aqui o desdobramento para o pessoal lá do suporte saber o que vai fazer. Então, há que ser feito, vou botar aqui rapidinho, mas a gente até tem um padrão para isso, né? Será elaborado despacho de saneamento, né, para sobrestamento, né, para sobrestamento conforme decisão do STF. A gente põe genericamente aqui, e aí depois eu tenho já o trecho direitinho, o texto dessa parte, que aí, inclusive, qual é a determinação do ministro Dias Toffoli. 185 da pauta, ainda de relatoria da conselheira Ana Paula, contribuinte José Carlos Queiroz. Nesse 185, a gente também está discutindo o RV. Nesse caso, é um recurso da Fazenda. A Fazenda está pedindo o recálculo, porque o que o recorrido deu foi o cancelamento, em razão da sistemática lá do artigo 12. Como vocês sabem, eu sou voto vencido, né? Eu mantenho o cancelamento, então aí é isso. Eu estou tentando resumir demais. Sim, esse caso é o RV, você falou? O RV, mas esse não é da Bahia. Não. RRA. É porque o RV também é RRA. Não, mas é RRA. Nesse caso, a Fazenda está pedindo recálculo, né? E eu estou negando porque eu mantenho o cancelamento. Certo. Conselheiro Mário. Eu voto a divergência, presidente, do provimento ao recurso da Fazenda. Conselheiro Pedro Paulo. A divergência, presidente. Conselheira Ana Cecília. Com divergência. Conselheiro Maurício. Com divergência. Conselheiro João Vitor. Eu sempre entendi como relator, mas diante da jurisprudência dominante das turmas ordinárias e do quórum que vinha sendo seguido aqui na Câmara Superior, eu mudei meu voto e eu acompanho a divergência. Conselheira Rita. Com divergência. Eu também voto com a divergência, então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento. Vencida a conselheira Ana Paula, relatora, que lhe negou provimento. Pedro Paulo, eu estava passando para você dessa vez, né? Pode ser? À vontade, presidente. Então, designado, eu poderia ser qualquer pessoa, só não quero onerar, às vezes, os contribuintes, os conselheiros, assim, porque todo mundo já tem voto, Alguém quer fazer? Eu não vou nem mais direcionar. Alguém quer fazer? Rita, você quer fazer? Então, Eu faço. Então vou passar para quem está pedindo, conselheiro Maurício. Pode ser, Pedro Paulo? Obrigada pela disponibilidade, depois eu passo um outro se precisar, tá bom? Designado o conselheiro para elaborar o voto vencedor, o conselheiro Maurício. Tá, agora então, 186 da pauta, ainda de relatoria da conselheira Ana Paula.
a da conselheira Ana Paula, o contribuinte é Shang Eun Lee. Isso. Esse é um processo que discute imposto de renda também, acréscimo patrimonial a descoberto, e nesse caso especificamente, a Receita, ela recorre, porque o acórdão recorrido, ele afastou a aplicação da Selic na multa de ofício. E aí eu estou aplicando a súmula 108, é o 108? É 108, né? Isso. Aí eu estou conhecendo e dando provimento à Fazenda para aplicar a súmula 108. Tá, aí só, por favor, Ana Paula, você já botou, né, na ementa. Eu estou tentando agora tomar mais cuidado de colocar sempre. Não precisa nem botar a primeira parte, você bota só assim, na minha opinião, fica mais claro. Incide em juros de mora, barará. Aí, entre parênteses, já está o número da súmula do número tal, entre parênteses, aí já fica assim. Ah, tá, vai ficar mais bonitinho. Fica mais assim, incide em juros de mora, né? lá dentro do parênteses, aí, súmula, CARF, número 108, vinculante, barará. Ah, tá ótimo, Aí faz um padrão, né? Fica mais enxutinho. Esses de súmula, assim, que é só simples, eu acho que é mais... Conselheiro Mário. Acompanhe a relatora, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanhe a relatora, presidente. Conselheira Ana Cecília. O relator. Conselheiro Maurício. Relatora. Conselheiro João Vitor. Acompanha. Conselheira Rita. Eu também acompanho, então, o 186 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Continuamos ainda de relatoria da conselheira Ana Paula, o número 187 da pauta é a contribuinte Cíntia Gripe Torres Silva. Isso. Nesse processo aqui, fazia tempo que eu não votava essa multa gravada, eu digo, o voto meu como relatora, então eu fui resgatar os meus processos do passado. Eu tenho um posicionamento que acredito que seja até vencido, que eu não aplico o agravamento da multa por falta de... espero que eu esqueci a palavra, por falta de resposta à fiscalização, eu não agravo quando se trata de lançamento por presunção. Então, eu estou devolvendo aqui um posicionamento que era até, acho que eu e o Gerson que votavam. Tem súmula para isso, não é? Não é a nossa súmula? Não é a súmula? Nós temos uma súmula. Não é, não? Não temos? Aprovamos, acho que foi. Tem. Eu não me lembro disso, porque eu lembro que eu e o Gerson, até o voto que eu peguei, nós fomos vencidos. Não, nós já aprovamos essa súmula. Eu já me lembro o número, porque realmente eu não lembrava. O último voto que eu achei meu, esse é de 2016. Isso é depósito bancário, Ana Paula? Esse aqui é imposto de renda, omissão de rendimentos por depósito bancário. Não, se a não resposta for para comprovar a origem do depósito, a gente também já... Acho até que tem súmula para presidente. 133. 133. Você não estava ouvindo? Eu acabei de dizer que tem súmula, por isso que eu... 133. Aliás, eu até acho que a gente firmou aqui. Doutora Marilena, desculpe que eu não lembrava da súmula mesmo. Devo ter votado nela e não me lembro dela. A única coisa era isso que a gente tinha que ver, se é realmente... porque toda a súmula, todos os precedentes são de depósitos bancários, né? Esse é depósito. E aí, João Vitor, poderia dizer a súmula, o texto dela? Você está com ela aí? A falta de atendimento à intimação para prestar esclarecimentos não justifica por si só o agravamento da multa, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos. Súmula 133. Eu só tenho que ver se foi por si só. Aqui está parecendo que é qualificação de multa. Você pegar o valor da multa aqui, em relação ao...
Tem que ver se é Parece mesmo. que não é agravamento. Me parece que eu vou olhar o lançamento O lá. agravamento da multa do ofício não se aplica em que a falta de apresentação, isso está no recorrido, em razão da falta de apresentação dos documentos solicitados pela fiscalização. Pode ter as duas, né? Deixa eu É ver. só dividir aqui, a multa está dando Vou dividir aqui, mas a multa é bem alta mesmo. 384,834. Tem as duas, Divide eu aí acho. por 171, João. 038,17. Não atendimento às intimações fiscais. Aqui, no relatório fiscal, fala de reiterado não atendimento à intimação fiscal. Eu acho que o acórdão, ele fez acho que ele deve ter feito menção equivocada aí. Mas É multa qualificada, não é multa agravada. Mas o recurso da Fazenda também trata como não atendimento a... É porque ele deve ter ido em cima do acórdão, né? Deixa eu olhar, peraí. Deixa eu ver. Ele tem 125% aqui, parece, né, João? Aí é 75% mais os Mais 50% do agravamento. Tem qualificação e agravamento. Agravamento? É agravamento ou qualificação? Não. O lançamento Os dois. parece que tem as duas. Os dois. Sim. O que ele está tirando está tirando as duas, mas só recorreu de uma, não é isso? Não é agravamento. Se ele voltou para 75, é porque ele tirou agravamento e qualificação se tem as duas. Mas se o recurso é só das duas, ele tem que se concentrar no agravamento, não? Sim. Se for essa hipótese, sim. Se for isso, aí só tem que ver se... Não, Tem que ver eu acho que o auto de infração aqui. Tem uma de multa confiscatória também, mas ela é clara, ele fala no agravamento de 50%, né? 75%, percentual de que trata, será duplicado nas hipóteses percentuais. É agravamento e qualificação, tem as duas. Isso. Tem as duas. Só que o recurso da Fazenda está com base só em agravamento. E só subiu, pelo que eu entendi, agravamento. Só quero ver aqui qual foi Ele está falando aqui, a requisitos autorizadores do agravamento da multa de ofício. Ele trouxe o paradigma de descumprimento da ofício da fiscalização. o paradigma, pelo menos, é de agravamento mesmo. Falta de apresentação de documentação comprobatória. É o paradigma. Então, só subiu isso. Aqui parece que é APD, né? Não, Olha, o recorrido está todo com depósito bancário. Não sei. Não, olha só, a multa agravada no auto de infração, eu estou lendo a página lá do auto de infração. A multa agravada, mais 50%, porque ele já falou antes da qualificada. Assim, os lançamentos de ofício relativos aos depósitos bancários de origem não comprovada, os extratos bancários foram obtidos diretamente das instituições financeiras através da expedição da Arará, a fiscalização aplicou a multa de mais da metade, conforme previsto no artigo 44. Então, pode ser até que tenha os dois, Rita, mas pelo menos na tipificação, está no auto de infração, a folha numeradinha à mão é a folha 14 que eu estou lendo. Que a DRJ já reduziu a multa de ofício para 75. A DRJ. A multa agravada está de Então, possivelmente, permaneceu só o agravamento. E é o que ele está combatendo agora. E a multa agravada foi de 112, que está no recurso da Fazenda. Não, só porque a Rita colocou essa questão. Qual é o processo mesmo que a gente está, então? O Cíntia? Cíntia. Desculpa, eu estou olhando o processo errado. Na autuação teve as duas mesmo. Qualificação e agravamento. O DRJ derrubou qualificação e agora a turma ordinária derrubou agravamento. E a gente está vendo aqui que é genuinamente a intenção da súmula mesmo, porque ele está dizendo, quando ele justifica no auto de infração o agravamento, ele está dizendo, quando a gente pede o extrato e tem que ser pelo banco, é o agravamento. E aí o que é justamente para esses casos a súmula. Os casos... Eu até acho que a súmula é um momento posterior. É quando intima ele comprovar a origem, ele não comprova, e aí eu me vale da presunção para cobrar o imposto. Esse caso aqui é um passo antes, né? Quando ele pede o extrato, quando ele não dá, ele vai na instituição financeira. Me parece assim,
Não, a súmula diz isso, a gente não pode fugir do que ela diz. Todos os casos são esses. Não, mas a súmula, assim, salvo engano meu, a ideia da súmula é a inércia do controle, me valida a inércia do controle. A ideia da súmula é o que está nos precedentes. Se tiver precedente com isso que você está dizendo, é isso. Se não tiver, não é. Não tem ideia a ideia da súmula é o precedente. Por isso que tem que ser tudo igualzinho, não pode ter. Por isso que tem essa equipe toda que faz. Então, a súmula, quando diz isso, a gente não tem que ficar interpretando o que ela diz. Alguém pode ler a súmula, só para eu ver se tem essa leitura do conselheiro Maurício? Me parece que era alguma coisa bem mais. Porque, Maurício, a questão é a seguinte: nós estávamos num contexto aqui de depósito bancário, anos e anos, que estava na pendência de uma ADIM, enfim, uma coisa que estava lá no STF para decidir se ou não considerar que não pode ter quebra de sigilo sem decisão judicial. E aí o contribuinte dizia isso, dizia assim, olha, para mim está quebrando, eu não vou apresentar. E aí se agravava por isso. Todas as vezes que eu me deparei com isso, se é um argumento de defesa que a pessoa não pode ter quebra de sigilo, não tinha ainda decisão definitiva, certo? Se é um argumento, eu não posso agravar. Eu, no máximo, vou manter o lançamento, mas não agravar, porque é um argumento de defesa assim, ó, eu não sou obrigado porque o STF não julgou ainda. Agora até já julgou, já disse que pode. Mas então era nesse sentido. E se fazia o agravamento, quando a pessoa fazia essa, não era porque ele enrolou ou fez qualquer coisa, não é outra coisa, era isso, porque tinha essa questão, por isso que é ligado ao depósito bancário. Não sei, eu estou colocando só o histórico aí que levou a se fazer essa súmula. Mas qual que é o texto da súmula, você poderia dizer, Mário? A falta de atendimento à intimação para prestar esclarecimento não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício quando essa conduta motivou a presunção de omissão de receitas ou de rendimentos. Tem alguma coisa nesse texto que a gente diga que a gente não pode aplicar esse caso concreto? Me parece que não. Então, aí tá. Para isso, teria que pegar todos os precedentes e dizer que era todos nesse caso que você falou. E aí, esse caso não atenderia, mas não creio que foi esse o espírito, não, Maurício. Presidente, eu tenho aqui, talvez tenha uma preliminar aqui de não conhecimento no caso desse recurso. Porque... As contrarrazões? Não, eu estou levantando. Sim. Porque o que acontece... Não tem contrarrazões, não. Oi? Não, eu ia falar que eu estou perguntando. Não, o que acontece? Essa súmula, ela é a 133, ela é de 3/9/2019. O exame de admissibilidade. Exame de admissibilidade é de... é 3/9, né? Não, o exame é de 31 de maio, desculpe. Que aí eu ia levantar. Tem tido esse entendimento. Se o exame de admissibilidade é anterior, a gente, não houve erro na admissibilidade, tem outros casos que às vezes já depois eu já peguei caso aqui, depois de ter a súmula, já não viram que tinha aplicado a súmula. Bom, então, não tem, né? Não tem. Não tem. A gente o que costuma fazer é trazer, conhecer e aplicar a súmula. Bem, todo mundo está com condição de votar? A conselheira Ana Paula reformulou? Não, eu não reformulou. Não. O voto já estava nesse sentido. Não, mas não vai votar a súmula? Tem que botar a súmula. Foi só incluir a súmula. Sim, é o que eu estou dizendo. Aí eu peço sempre para vocês, até para facilitar depois o trâmite, porque o processo nunca se sabe, né? Eu peço também nas turmas ordinárias, botar na emenda, porque aí facilita para, por exemplo, quem está fazendo admissibilidade, esse tipo de coisa. Né? Então, que a gente tem costume, peço sempre para colocar. Tem todas, só que agora eu não coloquei. Eu sei, você lembra, é essa adaptação que eu pedi. No mínimo aqui, botar no voto e colocar aqui, que a súmula está dizendo exatamente o que você diz. Se abrir de volta o voto, já está tudo lá. Na súmula só que tem que abrir de novo, né? Porque eu salvei. Não há problema para o conselheiro fundamentar e colocar a súmula, mas só que a súmula é só para ter praticidade, né? Para ter praticidade e ser uma coisa mais direta, mais séria. Já justamente acabar com esse conflito, né? Com essa discussão toda por causa daquela matéria. Bom, então nós temos aí a súmula, a conselheira já vai colocar na emenda, né, conselheira Ana Paula? Conselheiro Mário. Sobe o processo, está lá.
Acompanho, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheiro Acompanho. Conselheiro Maurício. Eu estava vendo aqui o acordo recorrido, ele afastou o agravamento por dois motivos. Primeiro, ele fala em relação a não esclarecimento do depósito, aí sim ele vai ao encontro da súmula, né? E ele fala que o não atendimento à intimação para apresentar documentos não seria a conduta não seria tipificada para agravar a multa, né? Mas sim prestar esclarecimento. Ele diz que quando o contribuinte não entrega documento, a penalidade para isso já é a própria Constituição do crédito tributário e a multa 65%. E realmente, assim, me parece que, se eu não me engano, a redação do dispositivo que autoriza você a gravar a multa 50%, ela não fala em não entrega de documento, ela fala não entrega em não prestação de esclarecimento, né? E aí sim, estaria, como eu falei antes, né, ao encontro da súmula. Então, nesse caso, eu vou acompanhar a relatora, presidente. Ok. Conselheiro João Vitor. Acompanho a relatora. Conselheira Rita. A relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, 197 da pauta, a contribuinte Cíntia Gripe Torres, por unanimidade de votos, conhecendo o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Agora, o 188 da pauta, antes de relatoria da conselheira Ana Paula, o contribuinte recorrente Ataílson Pereira dos Santos. No caso aqui do Ataílson, a discussão são rendimentos decorrentes de rescisão de contrato de trabalho em período de estabilidade provisória. Esse talvez dê um pouco mais de discussão, vocês queiram olhar os documentos. Nesse caso aqui, eu estou considerando que são isentas as verbas recebidas na rescisão do contrato de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções, né, homologadas pela Justiça do Trabalho. Nesse sentido, a indenização ela corresponde à estabilidade provisória, que é aquela estabilidade decorrente de acidente de trabalho, e é isenta de imposto de renda. Aí, nesse caso aqui, talvez vocês queiram olhar melhor os documentos, né? Aqui eu citei até o próprio voto recorrido, que ele fala da questão da vantagem de indenização da quebra da estabilidade, a vantagem da isenção é concedida em razão de que é feita de haver a quebra, né, de um direito constitucional da estabilidade. E aí ela também ela vem por convenção, tudo mais, então eu tô aplicando aqui. Existe também um posicionamento já do STJ nesse sentido. Então, se tratando de acordo entabulado para suprimir o direito constitucional à estabilidade, eu entendo que a isenção pode ser aplicada ao valor total da indenização, que esse é um ponto importante de citar também, porque eu observei que a discussão que ficou ali para o contribuinte foi porque o acórdão recorrido aplicou em parte do acordo, não para todo o acordo, né? Segundo o contribuinte, o acórdão decidiu que as verbas recebidas deveriam ser excluídas dos rendimentos tributáveis, e aí ele dividiu em parte dentro do acordo, já que o valor do acordo é alto, né? Por entender que eles entendem que por haver liberalidade, somente uma parte desse acordo poderia ser isenta. E aí tem essa discussão. Eu entendo que nesse caso, como é uma indenização reparadora, nesse caso, todo o valor do acordo que se sobrepõe à estabilidade provisória teria que ser entendido como isento. Não sei se eu consegui ser muito clara, quis resumir, mas se quiser eu posso pegar e abrir o recurso ali para explicar. Certo. Então, a conselheira está conhecendo do recurso, né, e no mérito dando provimento, não é isso? Provimento, para aplicar o valor total do acordo. Conselheiro Mário. Presidente, só para fazer um paralelo, embora a estabilidade que a gente discutiu aqui não seja exatamente a mesma, mas eu estou recorrendo a um voto da própria presidente, que trata de uma questão de rendimento do trabalho assalariado, aí relativo a dirigente sindical, que teve essa indenização
que substituiu a estabilidade provisória. E o entendimento da nossa turma foi exatamente nesse sentido, que não sofreria incidência de imposto de renda. Me parece ser mais ou menos nesse sentido a situação aí, é isso? Eu vi que essa decisão ela é meio pacífica. O que eu achei que talvez, Mário, para você tem importância, é que eu confesso que eu não consegui entender por que eles não quiseram dar para todo o valor. Eles pegaram parte lá na Câmara Baixa e dividiram. E tem um argumento deles lá, mas é um argumento que eu não entendo no que ele se sobressai do argumento principal. É até o limite garantido pela lei, né? Esse limite, até o limite garantido pela lei trabalhista, eu acho que é esse. E aí eles lá não. Só que lá eles fizeram umas divisões que para mim não ficaram muito claras. Eu acho que aí nós temos que ver esse limite, né? Porque eu acho que também o posicionamento nosso nesse outro, Mário, era até o limite, não? Sim. Mas eu acho que é outra situação. E para você isso vai ser importante. Por isso que eu estou aqui perguntando sobre isso, porque se for só isso, tem entendimento do colegiado. Agora, se tiver algum... O conselheiro Pedro Paulo quer falar? Pode ficar à vontade, Pedro, desculpa. Não, é que porque são duas situações, quer dizer, como regra geral, os limites de isenção são as previstas de lei trabalhista, mas aqui acho que tem uma situação específica que por alguma razão, que eu não vi qual ele tinha estabilidade. Acidente de trabalho. Não é? Então, ele para, digamos assim, abrir mão da estabilidade, ele, mediante negociação, ele recebe determinada verba, não é isso? Isso. Uhum. E essa negociação ela tem que ser intermediada. Ela teria, exatamente, que teria, então, natureza indenizatória. Essa é a discussão. Só tem que ver se são esses os fatos. Me parece que não é exatamente isso. O recorrido achou que esse valor indenizatório ele foi escolhido pelas partes e não é um valor previsto em lei especificamente, né? Quer ver? Eu estou com a notificação de lançar o relatório fiscal aqui, eu vou abrir só um pouquinho. Enquanto a Ana fala, é porque na Justiça do Trabalho tem muito essa questão de você fazer acordo e receber um montante global pelo valor aí, se você mistura parcelas que são indenizatórias e parcelas que são eminentemente remuneratórias. Pelo que eu estou entendendo aqui, o acórdão recorrido já fez essa divisão, ele já disse, olha, o que é indenizatório, eu vou manter a não tributação, e o que eu não considero indenizatório, né, aquilo que eu considero parcela salarial, eu vou manter a tributação. Então, vou afastar a tributação de uma parte e manter no outro. O que eu pergunto aí, Ana Paula, é se esse contribuinte achou um paradigma que pudesse espelhar essa realidade. Eu acho assim um pouco difícil. Se foi isso mesmo. Deixa eu só te falar, antes de eu ir para lá, Mário, vou só te falar o que está na sentença judicial. Esse acordo ele foi feito com base no sindicato e depois foi homologado. E daí tem assim, ó, diferenças salariais R$1.000, né? Indenização pela estabilidade R$227.000, férias indenizadas, 13º salário indenizado e juros de mora. Esses 227 mil foi combinado com o sindicato e ele foi homologado pela justiça, essa indenização pela estabilidade quebrada. Só para entender. Mas esse valor, ele foi afastado pelo colegiado recorrido. O que o colegiado recorrido diz na conclusão do seu voto é o seguinte: desta feita, voto por dar para... não foi. Ele só colocou essas verbas aí, só retirou essas daí específicas. Isso. Férias indenizadas, não sei o quê, ó. 13º e juros de mora. Uhum. Ele já tinha... Eu só não entendi, mas peraí. Mas ele manteve a glosa dos 227 mil. Eu acho que ele pegou dos 227 mil e tirou aquilo que era considerado indenizado, mas deixa eu olhar aqui. Teoricamente, né? Gente, o processo envolve a necessidade de exame de documentos. Eu adianto a minha intenção de pedir vistas. Tá. Até porque, Paulo, só para explicar, o valor total pago foi 275. Eu entendo que só é indenização de estabilidade os 227, porque só os 227 estão assim listados no acordo.
Mas se você vai pedir vista, então, aí fica mais fácil, né? Bom, o conselheiro vai pedir vista, tem que pedir vista na sua vez. Esse é o regimento. Por isso que eu adiantei a intenção, ainda não pedi, só estou... Sim, eu sei. E eu estou só explicando porque que eu tenho que tomar os votos, até porque não está proclamado nada, as pessoas podem votar pelo que elas entendem agora e depois, e em relação a quando você trouxer mais subsídios, enfim, a gente fizer uma discussão mais ampla, aí a gente pode também mudar, não tem problema. Então, eu vou então colocar aqui, vou tomar os votos, a conselheira então está conhecendo no mérito dando provimento, não é isso, conselheira Ana Paula? Assim, eu estou dando provimento que eu entendi, agora estou só dando uma olhada aqui, só um minuto, dona Helena. Se foi isso que o contribuinte pediu, se eu estou equivocada, só um pouquinho. Eu estou só olhando o decido. Você vai olhar também, vai olhar também conhecimento, né, Pedro Paulo? Presidente, até para que o conselheiro Mário não tenha que votar sem ver os elementos, eu vou pedir vista dele de voto ao conhecimento, eu peço vista dele de conhecimento. Porque o que eu entendi, Mário e Pedro, doutora Maria... Mas tem que votar até... Desculpe, Ana Paula. Tem que votar até chegar você, não, isso não socorre, é isso que eu estou dizendo. Mas se a gente votar só o conhecimento por enquanto... Pois não. Bom, tá certo, entendi. Porque o Mário também falou, né, que também... Perfeito, não tem problema. Vamos então, Ana Paula. Eu só fazer uma ponderação. O que eu entendi foi que o recorrido ele fez o contrário. Ele, olha o que ele diz aqui, ó. Segundo o contribuinte vem no acórdão dele, tá? Deveriam ter sido excluídas, então, 227 mil do acordo, mas eles excluíram somente 20 mil do terço de férias, as partes que estavam escritas como indenizatórias foram excluídas, que é terço de férias, reajuste, não sei o quê. Na minha concepção, não sei se eu entendi errado, tinha que ser o contrário. Eu só posso excluir aquilo que é acordado como indenização pela estabilidade. Eu acho que o recorrido fez o contrário, não sei se eu entendi direito. Eu vou, então, tomar os votos aqui apenas do conhecimento, né? E aí a gente já vai, porque o conselheiro já até colocou a intenção de apresentar, pedir vista, mas ele precisa ser na vez dele. Então, a conselheira, então, está conhecendo do recurso, vou começar só por aí, tá? Conselheiro Mário. Presidente, a princípio eu vou acompanhar no conhecimento, mas eu vou analisar também, Pedro Paulo vai pedir vista mais detidamente essa questão do conhecimento, e aí depois na próxima sessão que a gente for discutir esse assunto, eu posso divergir com relação a essa questão, mas a princípio eu acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Peço vista, presidente. Então, vista para o conselheiro Pedro Paulo, convertida em coletiva, aí todo mundo pode olhar, claro, né? Sempre pode, ainda que não converter, em coletiva. A conselheira relatora conheceu do recurso, acompanhada pelo conselheiro Mário. Aí eu vou dizer, então, nesse ponto, houve pedido de vista, ninguém mais se manifestou quanto a conhecimento ou mérito, tá? E aí o processo volta para que analisemos o restante. Bom, agora continuaríamos aqui, o 189, conselheiro João Vitor. Eu acho que ainda dá tempo, né? Não é difícil, não. Então, conselheiro João Vitor, contribuinte número 189 da pauta, Luiz Vitoriano Vieira Teixeira. Ok. Recurso especial interposto pelo sujeito passivo para a rediscussão da seguinte matéria: multa isolada por falta de retenção do imposto sobre a renda retido na fonte. Em seu recurso especial, o contribuinte basicamente alega, conforme paradigmas final 065 e 531, e não existe obrigação de a recorrente fazer a retenção e recolhimento do imposto sobre os emolumentos pagos a terceiros, especialmente quando a fonte pagadora e os beneficiários são pessoas físicas sem vínculo empregatício, e que com a edição da MP 351, de 2007, convertida na Lei 11.488 também daquele ano, a penalidade deve ser cancelada. Nessa matéria, o recurso foi admitido com base no paradigma final 531, e com relação às demais matérias, foi negado seguimento ao recurso através de decisão confirmada em sede de agravo. A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contra-razões, nas quais basicamente é que o recurso deve ser desprovido. O recurso está sendo conhecido diante da tempestividade do preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade,
E, no tocante ao mérito, discute nos autos se é cabível multa isolada por falta de retenção de imposto na fonte sobre rendimentos pagos a escreventes. O tabelião de notas. Então, o contribuinte aqui é tabelião e fazia pagamento de rendimentos para escreventes. Pois bem, o artigo 121, parágrafo único do Código Tributário Nacional, prevê duas espécies de sujeitos passivos, sendo o primeiro o contribuinte, ou sujeito passivo direto, que tem relação pessoal direta com a situação que constitui o fato gerador da obrigação, e o responsável, ou sujeito passivo indireto, o qual, sem revestir a condição de contribuinte, está obrigado por expressa previsão legal. O artigo 128 do Código preleciona que a obrigação do responsável deve necessariamente decorrer de sua vinculação com o fato gerador, de modo que, em havendo tal vinculação, a terceira pessoa pode ser responsabilizada pelo crédito tributário. Como se pode imaginar, a fonte pagadora está vinculada aos rendimentos pagos devidos ou creditados aos seus receptores, de modo que o artigo 45, parágrafo único do Código, preceitua que a lei pode atribuir-lhe a condição de responsável pela retenção e recolhimento do imposto correspondente. Neste caso, com base no artigo 121, no referido artigo 121, o contribuinte, ou sujeito passivo direto, é quem ofere a renda e, portanto, realiza o fato jurídico tributário, ao passo que responsável, ou sujeito passivo indireto, é quem paga ou acredita a renda, tendo vinculação com aquele fato. Diante dos permissivos constantes do parágrafo único do artigo 45 e do parágrafo único do artigo 121 e do artigo 128 do Código, o artigo 7º da Lei 7.703 de 88 atribuiu à fonte pagadora a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto nas hipóteses abaixo transcritas. Este mesmo dispositivo está retratado no artigo 624 do Regulamento do Imposto de Renda vigente à época dos fatos geradores. Como se vê, a pessoa física ou jurídica que pagar ou acreditar rendimentos do trabalho assalariado está obrigada a fazer a retenção do imposto. No plano infralegal, a Instrução Normativa SRF 380 de 2003, também vigente à época dos fatos geradores, dispunha da mesma forma e previa que os titulares de serviços notariais e registros estavam obrigados a apresentar, inclusive, a DIRF. No caso vertente, a acusação fiscal baseada nas folhas de pagamentos apresentadas pelo autuado no curso da fiscalização, que demonstra a existência de adimplementos, salários e comissões a diversos contribuintes, bem como dos recibos de folhas 487 seguintes do processo, que igualmente revelam pagamento de rendimentos decorrentes do trabalho assalariado, concluiu que o sujeito passivo descumpria a obrigação de proceder à retenção e ao recolhimento do imposto. As folhas 605, que compõem o termo de verificação fiscal, observa-se que o IR-fonte é relativo a salários e comissões, o que, como dito, decorre das folhas de pagamentos e dos recibos apresentados pelo próprio autuado. Então, no mesmo sentido, as folhas 616, vê-se que, no entender da acusação fiscal, o contribuinte deixou de reter o imposto na fonte sobre o pagamento dos salários e comissões pagas a seus escreventes. Em função disso, ou seja, da documentação que demonstraria a existência de rendimentos decorrentes do trabalho assalariado sujeitos à retenção pela pessoa física fonte pagadora, a DRJ entendeu pela pertinência da obrigação do sujeito passivo, eu transcrevo o trecho. É bem verdade que a decisão da turma Macó parece ter deixado de aprofundar-se sobre tal questão, sobretudo o que fizera a DRJ. Mas, negado o provimento ao recurso voluntário, é inegável que houve concordância da decisão recorrida quanto à transcrição que eu faço acima da decisão da DRJ. Como se pode perceber, portanto, a acusação fiscal demonstrar a existência de pagamentos referentes ao trabalho assalariado sem a retenção do imposto na fonte, tendo as decisões precedentes concordado com tal acusação. A despeito disso, o recorrente não produziu qualquer prova em contrário que demonstrasse o desacerto da decisão recorrida. Ademais, o recurso especial de cognição restrita e até mesmo inviável revolver o conjunto fático probatório dos autos. Logo, o sujeito passivo deixou de cumprir a obrigação tributária instituída pelas regras retromencionadas, estando sujeito, portanto, à multa prevista no artigo 9º da Lei 10.423 de 2002. E, ao contrário do que alega o recorrente, a medida provisória 351/2007 e a Lei 11.488, também daquele ano, mantiveram a multa na hipótese de falta de retenção ou recolhimento. O que se tem discutido no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em alguns casos pontuais, é a inexigibilidade da multa na hipótese julgada pelo paradigma 24.01004.065, que é a ausência de retenção de imposto na fonte com posterior pagamento do tributo, que não é o caso dos autos. Tanto é que o recurso foi admitido apenas em relação ao outro paradigma. Por fim, o parecer normativo COSIT 1/2002 também determina que, verificada a falta de retenção do imposto após o prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual do contribuinte, serão exigidos da fonte pagadora, no caso aqui o tabelião, a multa de ofício e os juros isolados, sendo inexigível o imposto, na hipótese de tratar-se de mera antecipação do imposto apurado pelo sujeito passivo direto. Eu transcrevo aí e destaco os trechos que são aplicáveis ao caso concreto. Então, a decisão recorrida não merece ser reformada, deve ser desprovido o apelo especial do sujeito passivo, mantendo-se a multa aplicada por falta de retenção do imposto na fonte. Obrigada. Conselheiro Mário.
Acompanho o relator. Conselheira Ana Paula. Acompanho também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Com o relator. Conselheira Rita. Com o relator. Eu também acompanho o relator, então 189 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Então, vamos já encerrar aqui, nos reencontramos às 14 horas. Apoio, por favor, poderia terminar a gravação, por favor?